Olá, sejam bem-vindos! Nesse vídeo eu vou fazer um review sobre a série, comentar sobre a possibilidade de uma segunda temporada e vou indicar algumas obras semelhantes ao Round 6 que também envolvem jogo de sobrevivência. Esse vídeo contém um pouco de spoiler, mas apenas dos primeiros episódios. Se você ainda não assistiu essa série, eu só vou dizer o que for suficiente para contextualizar a história e embasar a minha opinião. Então eu não vou comentar sobre quem morreu, quem sobreviveu e sobre os jogos em si, com exceção do primeiro jogo, pois ele ocorre no primeiro episódio. Quando eu for falar sobre o final, eu vou avisar antes, então se você não quiser ouvir, você pula para o minuto que vai aparecer na tela. Uma última coisa, por favor, clique no like se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e ficar sabendo dos próximos vídeos, combinado? Se por acaso você ainda não viu Round 6, eu vou contar rapidamente do que se trata. Round 6, ou Squid Game, é uma série coreana, que também é chamada de dorama ou K-drama, e envolve pessoas que foram recrutadas para participar de um jogo de sobrevivência. A forma como esses jogadores foram recrutados foi através de um jogo preliminar, que funcionava da seguinte maneira. A cada vitória, o jogador ganhava 100 mil wons, que dá mais ou menos uns R$450. Só que os jogadores quase sempre perdiam e, como eles não tinham 100 mil wons, pagavam a prenda com tapas na cara. Isso funcionava como um teste. Quem se submetia por um bom tempo ao castigo físico em troca da chance de ganhar dinheiro era considerado um candidato ideal e ganhava um cartãozinho, que era o passe para participar dos jogos. Então, de um lado, tem os participantes dos jogos, que ganham um número que corresponde ao momento em que cada um foi recrutado. O protagonista, Song Ji-hoon, foi o último a ser recrutado, então ele tem o número 456. Do outro lado, tem os carinhas de macacão rosa, que são as pessoas que trabalham organizando os jogos, e tem um cara mascarado que comanda todo mundo. Ao todo, os jogadores precisaram participar de 6 jogos em 6 dias. Jogos eliminatórios, é claro. Antes do primeiro jogo, são apresentadas as 3 regras. Primeira, o jogador não pode parar de jogar. Segunda, quem se recusar a jogar será eliminado. Eliminado é uma palavra meio ambígua, né? Mas no caso, a eliminação do jogo ocorre com a morte. E terceiro, a maioria decide se quer encerrar os jogos. E essa última é uma regra bem valiosa. E quem são os participantes? As pessoas que foram convidadas para participar desse jogo possuem problemas financeiros graves, porque elas devem muito dinheiro. Então essas pessoas ficam tentadas a participar da disputa, uma vez que o vencedor receberá um prêmio de 45 bilhões de wons. E quanto equivale isso em reais? Eu pesquisei e dá em torno de 203 milhões de reais. Agora, se vale a pena arriscar a vida para ganhar essa quantia, aí vai de cada um, né? Essa é a ideia geral de Round 6 e a partir de agora eu vou dizer a minha opinião. O que eu achei muito interessante nessa série é que ela parte da premissa da voluntariedade, ou seja, as pessoas escolhem participar dos jogos por livre e espontânea vontade, diferente das outras sugestões que eu vou falar daqui a pouco, em que as pessoas foram forçadas a participar do jogo, sob pena de perderem a vida. Mas é claro que nem tudo é tão voluntário assim, porque havia uma restrição. Uma vez que a pessoa começava a participar dos jogos, não havia a opção de desistir, senão literalmente ocorreria a sua eliminação. Entretanto, essa regra tinha uma exceção. Se a maioria votasse por encerrar os jogos, todos os sobreviventes iriam para casa. Essa questão da voluntariedade é muito bem trabalhada em vários momentos do dorama. Antes de começar a primeira partida, o Batatinha Frita 1, 2, 3, eles tiveram a opção de sair do jogo. Mas ninguém quis desistir porque eles sabiam que envolvia alguma premiação em dinheiro. Só não sabiam qual seria esse valor. Nessa hora você pode pensar, mas eles não sabiam no que estavam se metendo. Tá bom, beleza, eles não sabiam. As regras não eram tão precisas assim. Mas aí o que acontece logo depois do primeiro jogo? As pessoas votam para decidir se continuam jogando ou não e prevalece a vontade da maioria, que opta por desistir do jogo. Então os jogadores sobreviventes foram liberados, voltaram para casa e para a vida cheia de dívidas. E o que aconteceu logo depois disso?
Dos 201 que sobreviveram ao primeiro jogo, 187 pessoas voluntariamente optaram por voltar ao jogo. Então, dessa vez, eles sabiam exatamente no que estavam se metendo. Ou seja, a ambição falou mais alto do que o senso de autopreservação. Era melhor arriscar a vida do que continuar vivendo uma vida bosta, cheia de dívidas que eles nunca conseguiriam pagar. Com relação aos jogos, sem mencionar quais foram para não dar spoiler, em geral foram jogos de crianças, mas com uma pitada sádica, digamos assim, e exigiam inteligência emocional, frieza e também um pouco de sorte. Os participantes precisavam ter um psicológico muito forte porque as pessoas começavam a morrer ao redor. Então era difícil se concentrar no jogo sem se desesperar. Um único erro causava a eliminação do jogo e, por conseguinte, a morte. Com relação aos personagens, durante uma boa parte do tempo, eu simplesmente não me importava se o protagonista ia sobreviver ou não. Apesar disso, ao longo dos episódios, ele teve algumas atitudes que eu curti. Mas a verdade é que eu achei outros personagens muito mais carismáticos, como a Kang Se-byok e o Abdul Ali. E agora eu vou falar sobre o final. Quem não quiser ouvir, pula pro minuto que está aparecendo agora na tela. Esse também é um momento bom para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações e não perder novos vídeos. Se você quiser que eu fale sobre algum dorama, deixe sua sugestão aqui nos comentários, ok? Bom, eu já dei tempo para quem queria pular o final. Vamos lá! Algumas coisas eram mais fáceis de prever, como o duelo final entre Song Ji-hoon e Cho Sang-woo, e outras eram menos previsíveis, mas ao longo dos episódios foram dadas algumas pistas. Por exemplo, eu percebi que tinha alguma coisa estranha com o senhorzinho, o ou e não, desde aquela hora que todo mundo estava se matando no dormitório. Aí ele subiu em cima da cama e pediu para parar aquilo. E na mesma hora, o chefão do jogo acabou com aquele caos. Então, a partir desse momento, eu comecei a desconfiar que o velho poderia estar envolvido nos jogos de alguma forma. E no final das contas, ele era um dos criadores do jogo. Por sua vez, depois de ficar um ano sem tocar no dinheiro e vivendo que nem um mendigo, Song Ji-hoon resolveu pintar seu cabelo da cor da Pequena Sereia, finalmente resolveu ajudar o irmão da Kang Se-byok e desistiu de visitar sua filha para participar de uma nova rodada dos jogos e impedir que mais pessoas morram. O bom desse final é que dá uma margem a uma segunda temporada, uma vez que alguns mistérios ficaram sem resolução. Por exemplo, será que o policial realmente morreu? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, porque não teve nenhuma cena mostrando que ele realmente morreu. Apenas foi mostrado que ele foi baleado e caiu do penhasco. Conclusão final. Eu adorei esse dorama. Essa temática de lutar pela sobrevivência por si só já me agrada. E no caso de Round 6 foi muito bem explorado. Os jogos foram bastante emocionantes, teve alguns personagens carismáticos, outros nem tanto. Mas é uma série que prende bastante atenção e dá para maratonar em um final de semana, já que Round 6 conta com 9 episódios de mais ou menos 50 e poucos minutos. Então quem ainda não assistiu, recomendo muito que faça isso. Com relação a uma possível segunda temporada, bem, ainda não houve uma confirmação oficial. É uma série que está bombando, ninguém tem dúvidas. Só que o diretor do dorama, Hwang Dong-hyuk, não parece muito animado, pelo menos em um primeiro momento, em fazer uma continuação, porque foi um roteiro que deu muito trabalho para escrever e que foi pensado para ter apenas uma temporada. Então, se houver uma segunda temporada, o diretor já deixou claro que precisará da participação de uma equipe de roteiristas e diretores, porque ele não tem a intenção de escrever sozinho o roteiro da nova temporada. O problema é que ele não curte muito trabalhar em equipe. Bom, eu sei que não é uma notícia muito otimista. Contudo, o final de Round 6 abriu uma margem para uma segunda temporada, então só nos resta aguardar e torcer para uma notícia positiva. Assim que eu tiver mais informações sobre a renovação ou não da série para a segunda temporada, eu vou contar para vocês. Então, por isso que é muito importante que você se inscreva no canal e me siga também nas redes sociais, @solo.oriental, tanto no Instagram como também no Facebook. Finalmente, agora vamos às indicações de obras que também envolvem jogo de sobrevivência e todas elas estão disponíveis na Netflix. Alice in Borderlands é um dorama japonês
baseado em um mangá do autor Haru Azu, originalmente chamado de Imawa no Kuni no Alice. A série conta com 8 episódios entre 40 e 50 minutos e a história é a seguinte. Em um certo dia, sem querer, 3 amigos acabam causando um acidente. Para despistar a polícia, eles decidem se esconder em um banheiro do metrô. Nesse momento, ocorre uma queda de energia e quando saem do banheiro, percebem que a rua, que antes estava super movimentada, está completamente deserta e toda a população de Tóquio simplesmente sumiu e só restaram os 3. À noite, um grande telão se ilumina com os dizeres: "Bem-vindos, jogadores! O jogo começará em instantes", e direciona eles para uma arena de jogos. Quando eles chegam na arena, eles descobrem que não têm escolha. Eles precisam participar de um jogo para sobreviver. E qual é a recompensa por completar o jogo? São 2 recompensas. 1. Garantir a sobrevivência por mais alguns dias, até que a pessoa seja compelida a participar de mais uma partida e novamente lutar por sua vida. E 2. Receber uma carta de baralho, que indica a natureza e a dificuldade do jogo vencido. Então aqui tem uma grande diferença para o Round 6. Desde o início, os participantes são coagidos a participar dos jogos e as regras são bastante obscuras. Esse é um dos meus doramas preferidos e é extremamente viciante e tem muitos mistérios para serem desvendados. Eu sou uma pessoa lenta para ler e assistir qualquer coisa, mas Alice in Borderlands eu assisti tudo em 24 horas, o que para mim é um recorde. Assim como Round 6, Alice in Borderlands é uma série perfeita para maratonar. A ótima notícia é que uma segunda temporada já foi confirmada, mas infelizmente ainda não temos uma data definida, porque as filmagens começaram apenas em julho de 2021. Assim que tivermos novidades, avisarei aqui no canal e nas redes sociais, então fiquem ligados! Remind também é um dorama japonês que conta com 13 episódios com aproximadamente 24 minutos de duração. É um dorama original Netflix de 2017 que está meio escondido no catálogo e muita gente não conhece, mas a história é a seguinte: 11 garotas foram sequestradas. Quando recobram a consciência e tiram o capuz que cobria o rosto, elas percebem que estão sentadas em torno de uma mesa grande de jantar e não podem fugir porque seus pés estão presos. Conforme vão acordando, elas reconhecem que são da mesma turma do colégio, mas precisam decifrar o motivo de terem sido sequestradas e estarem ali juntas. Contudo, elas não podem demorar para resolver esse mistério, porque à medida que a hora vai passando, uma das garotas acaba desaparecendo. É um dorama bem interessante porque você fica tentando descobrir o que está acontecendo ali e o motivo das meninas terem sido sequestradas. Por conta disso, Remind é uma série bastante imersiva e aos poucos as peças do quebra-cabeça começam a ser montadas. Então é importante prestar atenção nos detalhes. É um dorama que aborda assuntos como bullying, senso de justiça e também tem algumas críticas interessantes sobre as pessoas que agem e fazem certas coisas sem pensar nas consequências dos atos. Mas só que um dia a conta chega. Por sua vez, o final é aberto, deixa margem para interpretações e acaba não agradando todo mundo. E por último, para quem curte animes, Darwin's Game é uma ótima opção. E além da Netflix, também está disponível na Crunchyroll, que para quem não conhece, é um streaming com inúmeros animes. Darwin's Game é um anime baseado em um mangá e conta com 11 episódios com aproximadamente 23 minutos. Na verdade, o primeiro episódio tem 47 minutos, mas por algum motivo que eu desconheço, a Netflix dividiu o episódio 1 em 2 partes. Mas enfim, qual é a história desse anime? O protagonista, Kanami Sudo, sem saber do que se tratava e contrariando o aviso do seu amigo Kyoda, aceita o convite para participar de um jogo chamado Darwin's Game. Ele acaba sendo picado por uma cobra que sai de dentro do seu celular e desmaia. Quando ele acorda na enfermaria do colégio, não acredita que aquilo foi real. A caminho de casa, Kanami, ignorando novamente o aviso do seu amigo, decide clicar no aplicativo do jogo e uma batalha se inicia. Só que essa batalha não é na tela do celular, mas sim no mundo real. E para surpresa de Kanami, um sujeito com roupa de mascote do time de beisebol começa a persegui-lo com um facão
com o objetivo de matá-lo. O jogo, Darwin's Game, nada mais é do que um jogo de sobrevivência no mundo real. Como o nome já diz, o vencedor, que é o mais forte, sobrevive, enquanto o perdedor, mais fraco, morre, que é basicamente a ideia da seleção natural de Darwin. E claro, não é possível abandonar o jogo. Então a única saída dos participantes do jogo é continuar jogando e lutando pela sobrevivência. O primeiro episódio já começa de uma forma emocionante, com a perseguição de vida ou morte. E desde então, já é difícil desgrudar o olho da tela. Não existem informações sobre uma possível segunda temporada, mas eu torço muito para que um dia esse anime seja renovado, porque é uma obra extremamente viciante e é muito difícil conseguir parar de assistir. Mas para quem tiver muita curiosidade, existe a possibilidade de ler o mangá, que ainda está sendo lançado. Se você quiser mais indicações de séries parecidas com Round 6, já tem vídeo no canal Escola de Animes, do meu parceiro Fred Renato. O link desse vídeo está na descrição, nos cards e no comentário fixado. Não deixe de conferir, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Confere aí se você já deu o like, se está inscrito no canal e ativou o sininho. Não foge antes de fazer isso não, hein? Bom, gente, eu fico por aqui. Até a próxima!